Olá, eu sou Flávia Perdigão e você está assistindo o programa Mulher Real. Aqui tem sempre informações, orientação, histórias de vida que te ajudam a enfrentar as dificuldades do dia a dia. No programa de hoje vamos conhecer sobre o Centro de Assistência Social Mulheres Encorajando Mulheres. Então fique ligado porque a Mulher Real já começou. A nossa conversa agora é com a psicanalista Lívia Cordeiro. Nossa convidada tirou forças em meio a tantas lutas, tantos problemas para acolher e ajudar outras mulheres a perceberem o quanto são incríveis e fortes e serem capazes de saber que Deus está presente mesmo em meio às batalhas. Seja bem-vinda, Lívia. Ei, Flávia, muito obrigada. Que prazer estar aqui com você. É uma honra, viu, receber você. Uma mulher que traz uma palavra de superação, uma mulher que vai nos contar aqui como que é esses processos na sua vida e como tem sido curador, né, esse projeto tão lindo que tem cuidado e tem levado cura também para outras mulheres. Né? Às vezes a gente tem a percepção que quando a gente passa por algo, a gente enfrenta algo, parece que é o fim. Mas com Deus sempre é o início, né? É verdade. Amém por isso, é verdade. Então fala para nós aí, Lívia. É tão interessante te ouvir falando, né? Porque eu sempre paro para pensar em tudo que Deus fez na minha vida. Sim. E tudo partiu de um momento em que eu pensei que estava acabado. Eu achei que a minha história tinha chegado ao fim. Porque eu passei por um problema muito pessoal na minha vida conjugal. E naquele momento eu falei, não, acabou. Não tem mais jeito, não tenho mais sonhos. É os sentimentos que vêm pra gente, né? Nesses períodos de dificuldade e grandes lutas. Mas não sabia eu que era o início de uma linda história e de um grande propósito que Deus tinha. Como Deus se revela a nós no meio das nossas dores, né? Eu escuto tanto falar, uma pregadora contemporânea muito boa, que eu gosto muito dela. Ela fala assim, olha, onde que está a tua dor, está o teu propósito. É verdade. E é verdade. Porque a gente vem, a dor vem, a gente sente, sofre, mas Deus começa um processo muito lindo quando a gente se volta para Ele. É um processo de cura, de transformação e junto disso Ele dá um sentido, Ele dá um propósito. Ele nos faz entender o porquê de algumas coisas. Sim. E vem o amadurecimento e a gente vai caminhando dentro daquilo que Ele quer para nós. E daí de tudo aí, todos os processos dentro do contexto da sua vida e foi nascendo um projeto. Exatamente. Um projeto aonde que às vezes você nem imaginaria, né, Lívia? Nunca, não tinha como. E Deus vai aperfeiçoando, né? É verdade, sempre está melhorando, sempre está caminhando. Os anos têm passado e eu tenho visto como Deus tem aperfeiçoado verdadeiramente. Mas tudo que a gente precisa é ter aquele coração disposto. Sim. Olha, Senhor, eis-me aqui. E foi muito o que aconteceu comigo. Na verdade, eu queria ser ajudada, eu queria cura, eu precisava de ajuda. Sim. E numa conversa com um terapeuta, que é um pastor, que é o meu tio, por sinal, eu entendi o propósito de Deus em tudo que eu estava vivendo. Eu entrei no consultório dele para ser atendida e no dia com tantas indagações dentro de mim, e ele ouviu calado e falou assim, Olívia, talvez, você já parou para pensar que Deus possa ter um propósito muito maior em tudo isso que você está passando? Talvez Deus quer te usar para ajudar mulheres que têm enfrentado o que você tem enfrentado. Sim, sim. E para mim foi uma surpresa, porque eu fui em busca de cura. Eu não pensei que jamais eu naquela situação poderia ajudar alguém. Sim. Flávia, mas quando o propósito é de Deus, aquela palavra caiu numa terra fértil, que foi meu coração. E até então, eu que nunca tinha mexido com mulheres, comecei a enxergar essa nova possibilidade. Sim. E aí eu vi Deus trabalhando e Deus foi preparando e mesmo em meio à dor, mesmo no meio do processo de ser curada, Ele foi me levantando para ir ajudando as outras, pegando na mão, caminhando junto. Eu levava algo, mas elas também sempre traziam algo para mim. Elas tiveram uma importância enorme na minha vida naquele período, sabe? Elas fizeram muito parte do meu processo de cura, porque ali eu vi que eu não estava sozinha. Assim como eu tinha várias mulheres que viviam aquela situação. Então, e como que é importante a gente não se esconder. É verdade. Nós sabemos que tem etapas que nós vamos muitas vezes sair um pouquinho de cena. Deus vai tratar algumas coisas mais no secreto. Verdade. Né? Deus age em todo o contexto da nossa vida. Mas como que é importante também a gente se permitir ter pessoas, ser ajudada, às vezes o escutar, às vezes o fazer algo tão simples,
né? Como que Deus vai movimentando no nosso meio. Agora, vou te falar algo, é tão interessante a gente conversando aqui, tendo esse prazer de te receber, né? E a gente vai saber mais sobre esse projeto. Sim. Mas algo que eu vim, né, até para esse programa pensando, né, como que Deus vai trabalhando nos detalhes da nossa vida. Às vezes a gente questiona tantas coisas, né? A gente coloca tantos limites para Deus. Tantos porquês. Sempre com as nossas perguntas, nossos questionamentos. Mas Deus nunca vai se revelar de uma forma inteira, vamos dizer assim. Verdade. Ele vai dando os passos e vai nos mostrando. Deus nos dá e tem prazer em nos direcionar. E Ele não vai andar por mim ou por você. Verdade. Nós que vamos andar. E Ele vai direcionar. E eu quero saber dessas direções, do que Deus tem movido, do que Deus tem feito, como que é esse projeto, porque nós precisamos aprender mais com você e também alcançar mais mulheres também. É verdade. Uma coisa que eu acho muito interessante, porque nesses momentos, exatamente o que você falou, que a gente está enfrentando uma grande dificuldade, a gente tem as etapas e as fases. Tem momento que é de se recolher mesmo, a gente se recolhe. E eu tive esse período, eu tive um pastor que, ele sempre, eu falo que ele pegava no meu pé, mas hoje eu vejo bem que ele me fez, porque toda vez que ele percebia que eu não queria sair de casa, que eu não queria ir para os cultos, Lívia, vamos embora, vamos caminhar. Sempre foi assim. E, é claro, a minha família, a minha mãe, eu posso falar dela, uma mulher que teve uma importância fundamental nesse meu processo, Flávia, de despertar para viver algo maior, não deixar que aquela luta acabasse, né, comigo. Sim. Então, é uma coisa muito gloriosa. Hoje eu vejo o trabalho, tudo que a gente faz, tudo como foi caminhando, eu vejo essa rede de apoio tendo essa importância na minha vida. E foi exatamente assim. A gente começou o trabalho em Betim com um grupo de apoio, uma amiga conversando comigo falou, Lívia, vamos estudar a Bíblia, juntar mulheres parecidas com nós, né, com situações parecidas de divórcio, separações, abandonos, mulheres que criam filhos sozinhas. E eu falei assim, é isso aí, porque a gente não se enquadrava em muitos grupos da igreja. A gente não era casada, a gente não era jovem, então faltava aquilo dentro das nossas estruturas, né? E começamos, Flávia, tranquilamente. Eu lembro que marquei o primeiro encontro, ela chamou uma amiga e quando eu cheguei na casa dela, tinha 10 mulheres sentadas para interagir conosco. E uma coisa que me faz pensar, quando Deus tem um propósito e um chamado, Ele chama, Ele capacita e Ele te dá segurança para fazer esse trabalho. Ele coloca as pessoas, né, no nosso caminho. E daí foi para melhor. A gente foi fazendo muitos encontros, sempre voltado ali para a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é que trazia cura para nós. E nesse meio todo, eu já tinha uma graduação, falei assim, gente, eu vou estudar, vou fazer uma pós em psicanálise, porque eu quero agora atender essas mulheres individualmente, né? E fiz. Quando eu me lembro, simples assim, Flávia, eu terminei a pós, fiz um cartão, né, no Canva, postei nas minhas redes sociais e de repente eu comecei a receber ligações de mulheres querendo ser atendida. E eu sempre falo, olha, eu sou psicanalista, mas eu sou uma psicanalista cristã que você vai ter as ferramentas da psicanálise, mas você tem a palavra de Deus comigo. E Deus começou a mover tudo isso na nossa cidade. Vários atendimentos. E a associação surgiu por causa de um atendimento que eu fiz. Eu tive o prazer de conhecer uma linda jovem e ela vinha de um relacionamento muito abusivo. E não só verbal, mas de agressão mesmo. Ela apanhava do marido. E em certo momento da nossa conversa, ela mostra um corte que havia no pescoço dela. E eu saí dali entendendo que eu tinha uma responsabilidade social também. Eu vinha fazendo um trabalho espiritual, um trabalho terapêutico, mas eu precisava olhar para o social daquelas mulheres, porque às vezes estavam em situações daquelas, se submetendo àquelas situações porque não trabalhavam, não tinha essa independência financeira. E eu falei assim, gente, eu chamei as meninas, vamos dar um curso de escova? Vamos ensinar elas a fazer uma sobrancelha, a uma unha? Porque, na verdade, era a intenção delas terem uma profissão, mas eu queria resgatar o valor, a identidade, mostrar para elas, olha, você não precisa passar por isso por causa de uma comida dentro da sua casa. E foi crescendo assim. Quando eu vi, a associação estava pronta com uma equipe, um corpo jurídico, eu tenho 2 advogadas que atuam bem, tenho psicóloga, tem todo um grupo que está lá disponível para servir. E fazemos vários cursos, palestras, e tudo isso para
fazer essa mulher entender que ela é amada, ela é cuidada, ela é importante também, sabe? E vocês vão, como que funciona? Entrar em contato com vocês vão até um local, tem uma equipe ou tem um local específico que a pessoa vai? Como é que é esse processo? A gente ainda não tem um espaço físico mesmo da associação. Quando é cursos, a gente arruma salas no centro, ótimo. Normalmente coisas assim, né? E essas mulheres chegam para nós, por incrível que pareça, na sua grande maioria, indicação. Indicação. Mesmo? A gente tem umas redes sociais bem ativas, né? Então isso dá uma visibilidade. Então, uma mulher que está passando por um momento, um período desse, sabe onde procurar. Sim. Mas é o boca a boca, é as indicações. Então, a gente tem muito contato com elas assim. O que marcou? Vamos falar, você só passa para frente e você só semeia aquilo ali que foi muito bom para você. É verdade. Então, isso é a força maior porque elas estão sendo curadas, estão encorajando, né? Como é o título mesmo. Exato. Outras mulheres. Exato. Né? Estão impulsionando outras mulheres. E a gente vem de uma cultura de competição. Exatamente. Nós viemos numa cultura que até a gente compete até para o mal. Minha dor é maior do que a sua. Eu sofro mais que você. Não é só para o bem. Exatamente. Né? Não é só coisas boas, vamos dizer assim. Verdade. Que a competição, de qualquer forma, estraga qualquer caminhada, qualquer jornada. Mas olha a intensidade desse projeto. É uma pela outra. Uma pela outra. Né? Colocando o Senhor como centro, mas uma pela outra, entendendo e tendo empatia, né? Exatamente. Pelo seu sofrimento, Exatamente. por aquilo que eu tenho passado, o que uma precisa. Às vezes uma já está na estação, né? Diferente, adiantada. E pode ajudar a outra também. Exatamente. Né? E isso tem sido, assim, fabuloso, imagino, no meio. E é lindo quando você vê os resultados disso. A gente se alegra. A gente fez um curso de escovação e foram, acho que 7 meninas fizeram o curso, aprenderam. E uma se desenvolveu tanto naquele curso que o salão foi lá e contratou ela. E aquilo ali para nós foi a nossa alegria. Isso acontece muito, sabe? Então, eu acho que é porque vem de dores e cada uma sabe entender a dor da outra ali. Sim. Mas você falou, é verdade, mesmo no mundo assim que há tanta competição, a gente tem essa parceria de uma segurar a mão da outra, caminhar juntas, e é umas pelas outras mesmo, sabe? A gente está junto nisso. E o que é muito gostoso, porque a gente não tinha um trabalho assim, é muito difícil você falar, né? Um tipo de trabalho que acolhe essa mulher. Eu me lembro que quando a situação aconteceu na minha vida, eu procurei de todas as formas um grupo, assim, eu não encontrava. E eu fui tentando fazer alguns cursos que foram maravilhosos para mim, foi na época que eu fiz o Mulher Única, eu aprendi tanto, mas eu sentia falta, Flávia, de algo assim direcionado para aquele perfil de mulher que eu era naquele momento. Então a gente tem essa graça de saber, de ouvir, de entender o que aquela mulher está falando quando ela se sente abandonada, quando um casamento não dá certo. É muito lindo isso, sabe? Ela se sente acolhida, verdadeiramente. E a intenção, muitas vezes, ou até o formato de quem passa, às vezes, por uma situação, é às vezes se esconder. Às vezes, não quer expor. E assim, tá errado? Não, é uma ferida. É algo que muitas vezes a pessoa não quer nem lembrar. Exatamente. Né? Mas quando a gente coloca realmente na direção ou nas mãos de Deus, vamos falar assim, Deus transforma aquela dor, né, em resposta de cura. Né? E olhar hoje, você falando desse grupo, dessas circunstâncias, de pessoas às vezes que têm enfrentado esse momento, realmente é um olhar que precisa ser mais precisa abrir, né? Abrir. Que tem acontecido, mas e aí? Vai só guardar, ou vai só se esconder, ou vai bola para frente, ou precisa de uma cura, uma mudança, uma posição, uma mudança de história, né, Lívia? Como a sua. Uma reviravolta. Eu falo assim, gente, de uma dor tão profunda a um propósito. Flávia, eu jamais imaginaria, eu jamais. Eu brinco, eu prego muito, eu palestro muito, eu falo, gente, se me contassem há 7 anos atrás que eu estaria aqui com vocês, mulheres, falando de cura, eu não tinha como acreditar. O cenário era muito caótico no meu momento, no meu período, mas Deus pegou a dor e transformou no propósito. E eu sou tão grata, tão grata. Eu brinco assim, ó, hoje eu até quase agradeço. Só não posso agradecer, porque a solução de uma família, a gente não se alegra, né? Mas nosso Deus é lindo, Flávia. Ele faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Você tem um versículo que eu trago comigo todos os dias, eu penso nisso. Olha, Deus, o Senhor fez com que
tudo cooperasse para o meu bem. Hoje eu tenho várias mulheres, eu vejo o Senhor transformar várias mulheres. E o mais lindo que eu esqueci de falar é que esse projeto não abrange só esse perfil mais, cresceu tanto que hoje é mulheres de todos os tipos, tem mulheres casadas no projeto, tem mulheres de todos os tipos, porque elas vêm nessa busca de curar, porque às vezes está no casamento, mas tem as suas feridas e buscam a cura para viver o propósito que Deus tem. E a nossa pegada é muito relacionada à cura. Esse ano, mais do que nunca, de todos os lugares que eu tive a oportunidade de estar, a mensagem sempre tem sido essa cura emocional. Porque quando Deus cura as nossas emoções, não tem quem segura uma mulher. A mulher entende, levanta e vai viver com graça o propósito que Deus tem para elas. E esse é o segredo, sabe? A luta, ela tem dois aspectos, sabe? O dramático e o didático, pedagógico. Se a gente foca só no dramático, que é o sofrimento, e nós vamos passar por todas as etapas e estações. Mas se a gente fica só focado naquilo, você não vive, né? Mas se você olha o pedagógico, o que essa luta está me ensinando? O que eu estou aprendendo com ela? Nossa, Deus pode fazer tanta coisa. É só a gente dar espaço. Mas às vezes é a zona de conforto, né, Lívia? Não que julgando, ou porque quando a gente está passando por uma dor, a gente realmente quer ir lá para dentro do nosso casulo mesmo. É mais confortável. E é muito mais fácil a gente esperar, a gente tem às vezes uma sintonia de pensar assim, eu vou ficar quietinha aqui, tudo vai passar. Mas Deus, no nosso movimentar, que Ele vai nos curando. Né? O entrelaçar com pessoas, o falar. Falar cura. Tudo em volta para que eu venha sair do lugar onde eu estou. Exatamente. Né? Mesmo que existem momentos que vai ter que ser lá no seu cantinho mesmo, vai ter momentos que você vai ter o seu choro. Né? Isso não nos menospreza, não nos deixa fracas, né? Porque às vezes tem esse peso sobre nós, você tem que ser forte, você é mulher forte. Às vezes a gente usa isso até dentro da igreja. Forte e corajosa. Eu amo esse texto. Somos fortes e corajosos. É o que o Senhor nos orientou para que sejamos, porque Ele está conosco. Mas isso não nos impede de viver momentos de tristeza, de muitas vezes circunstâncias que vai nos afligir, mas continue sendo forte e corajoso. Né? Que o Senhor vai continuar nos conduzindo a esses passos que o Senhor tem para nos dar. Mas olha essa sensibilidade em ter e escutar a voz do Senhor, Olívia. Imagina, você tinha tudo para falar assim, parou, acabou, e vou aqui, parei, não me chame mais. Eu sempre tive um chamado muito forte, sabe? Eu me lembro de Deus sempre falando comigo desde muito nova. Eu me sinto tão grata, Flávia, é gratidão que eu tenho. Eu falei assim, Deus, muito obrigada porque o Senhor me escolheu. Mas eu não imaginei que seria em um cenário assim. E hoje eu entendo assim, olha, eu vou cumprir esse propósito, eu vou ajudar, eu vou fazer, mas eu aconselho de coração, até mesmo como uma psicanalista, sabe? Não pule as fases, é exatamente o que você falou do forte e corajosa. Você tem a consciência de que você é em Cristo, mas não sufoque as estações que você precisa passar, até para que a cura seja verdadeiramente completa. E até mesmo nas estações ruins, as mais frias, as mais nubladas, né, as estações, há tanta riqueza ali. A gente aprende tanto. E se a gente quer impactar vidas, quer ajudar vidas, a gente precisa aprender. E muitas das vezes é por isso que Deus nos permite estar nesses lugares de dores, de aflição, porque de alguma forma você vai saber lidar quando alguma pessoa chegar com essas mesmas dores. Você entende, você sabe do que ela está falando. É interessante, Lívia, quando você falou cenário, né? Eu lembrei há uns dias para trás, passei algumas situações, sabe? De enfermidade na minha família. E ali Deus trouxe uma palavra que eu tinha pregado alguns dias antes, falando assim, que o cenário não precisa estar perfeito para Ele agir. Amém. Porque a gente tem aquela condição de falar assim, Deus, quando a minha vida estiver assim, não é isso? Eu pensava muito isso. Não é isso que a gente pensa? Não tiver tudo pronto, eu vou voar. Nossa, não. Então o cenário não precisa combinar. Verdade. Não precisa. E Deus tem falado isso muito ao meu coração. Quando você vem, traz essa palavra, traz essa direção, né, dentro do contexto que você ali, como que Deus tem crescido e tem firmado o propósito que Ele tem sobre a sua vida, isso traz mais paz ainda ao meu coração, conhecendo você, conhecendo esse trabalho tão lindo que você faz, mas desse cenário
né? A gente espera que tudo esteja calmo, Exato. pleno, quando eu casar, ou quando eu tiver um filho, ou quando eu me formar, ou quando eu conquistar essa vitória, que aí Deus vai me usar. Não, o cenário pode estar totalmente inverso, mas Deus vai te usar com propriedade aonde Ele quer que você esteja, como o propósito dEle. E sabe o que isso diz para mim? A glória dEle, não é nossa. A gente é só vaso, é só instrumento. Então a gente não precisa estar perfeitamente bem, né? É no processo, é nesse caminhar que vamos sendo curadas, e juntas, sabe? Eu entendo muito isso, sabe? E era um pensamento que eu tinha na hora que eu melhorar, que tudo estabilizar, eu entender, aí eu vou fazer a obra. Nada. Peguei a minha filhinha, eu tenho uma filhinha, ela tinha meses e fui com ela, e fui vivendo o propósito. E nesse caminho, o não ficar parada, foi no caminho que eu fui sendo curada. É verdade. Exatamente, você disse tudo. E não pode a gente simplesmente colocar o Senhor dentro de uma caixinha. Eu falo isso muito aqui no programa. A gente coloca muito Deus limitado na minha visão, o meu jeito, é dessa forma, a minha família vai mudar quando isso acontecer, né? Meu relacionamento vai melhorar quando X acontecer. Criação dos meus filhos, para todas as áreas. Nós temos o costume de dar ordens para Deus. Exato. Até a nossa oração, né? Eu quero isso dessa forma? Não, nós temos que falar para Deus o nosso desejo. Mas Deus, Ele sabe como Ele tem que se mover, né? Amém. E isso é o encorajar também outras mulheres, né, exatamente. Esse contexto, esse cuidado. Às vezes ali chegam pessoas tão feridas que, às vezes, no olhar humano, eu imagino isso para vocês que lidam diretamente, pensa assim, meu Deus, como é que vai ser? E Deus vai transformando essas mulheres, moldando. De repente você vê uma mudança de olhar, uma mudança de sorriso, de sentido de vida. E aí você vê que a obra é do Espírito Santo, Ele que faz, sabe? Então isso acontece muito. E graças a Deus que é Ele, Flávia, graças a Deus que é por Ele, é tudo por meio dEle. A gente tem as ferramentas, as diretrizes, entende, mas essa obra toda é dEle. Desse trabalhar e desse mudar. Porque quem transforma é Ele, né? Nós somos sim canal, podemos ser sim instrumentos nas mãos dEle, mas quem transforma um coração, quem vai no profundo, verdade, somente Ele. Né? Exato. E aqui hoje falando sobre esse projeto, né, de trazer também um leque para nós, Lívia, além do projeto tão lindo que Deus tem colocado nas suas mãos e também impulsionar outras mulheres que às vezes têm vivido pelo mesmo contexto ou até outros contextos, a não se esconder, a pedir ao Senhor, a trazer assim, Deus, tá difícil, mas qual o propósito? O que eu preciso, sim, entender, me posicionar, o que eu preciso fazer dentro da sua estação, né? Dentro do seu momento, mas não ficar naquela espera de que vou esperar passar. Não, Deus se movimenta, Ele se move, né? E a gente vai junto. E a gente tem que ir com Ele. Precisa, E nisso, quando você traz essa realidade esse nome é até muito forte, né? Encorajando, né? Mulheres encorajando mulheres. Da gente sair desse contexto cultural, como a gente já falou aqui, de olhar para a outra com um olhar de amor. Né? Olhar para a outra entendendo assim, às vezes a sua dor é uma e a dor da outra é outra, mas é dor. É tudo dor. Dói. Né? De sair desse ponto de que eu só vou dar nessa área aqui, eu só vou... Não. Tanto que Deus ampliou o projeto. Não foi? Agora está maior, né? Sim, ampliando mais mulheres em outros contextos, em tudo que pessoas estão sendo o quê? Resgatadas, mas são corações. E você falou de projeto, eu me lembrei de um que está para sair aí. E foi exatamente nessa perspectiva, sabe? De dar voz a essas mulheres que teve histórias tão difíceis. E é o que você falou, não é só nas questões conjugais, né? Mas Deus colocou um projeto no meu coração de um livro. E esse livro traz algumas mulheres, em cada capítulo, ela contando a sua história de transformação em áreas tão diferentes, Flávia, tão diferentes. É maravilhoso ver. E então, assim, é dar espaço, é dar voz, porque elas também têm o que falar, elas têm
também o que ensinar, sabe? Porque passaram por esse período, independente da área que foi. Passaram, superaram e hoje estão vivendo o plano de Deus, o propósito de Deus para vidas, né? Isso é importante demais. Então, a gente não pode se calar, né? Não. Agora, quando este livro aí tiver, você tem que voltar aqui. Que ótimo, viu? Vai ser um prazer. Porque a gente precisa conhecer esse material, a gente precisa lançar esse material para que outras mulheres dentro do contexto e fora do contexto, muitas vezes, venham compreender a proporção que Deus tem feito em sua vida. Amém, verdade. Né? Tudo que Deus se move na nossa história não é só para a gente. É verdade. É como a gente tem falado aqui, é para o reino, é para Ele. Então, tudo está o quê? Tem que se expandir também. Então, Deus vai continuar trazendo essa clareza, né? Em nome de Jesus. E assim, Lívia, nosso programa é muito rápido, mas eu queria te agradecer por ser essa mulher forte, sim, que se posicionou em coragem no Senhor, que só Deus sabe as lutas que você passou, às vezes as renúncias que você fez, mas em favor para Ele e por Ele. E essa casa aqui também está aberta para você, para os outros projetos que virão, para os outros testemunhos que terão. Mas é um privilégio ter você aqui conosco. Eu te agradeço muito por abrir o seu coração e nos ensinar também a ser mulheres que encorajam outras mulheres. E eu que agradeço, Flávia. Foi uma delícia estar aqui com você. Muito obrigada. E eu quero só deixar uma palavra, um versículo para você, mulher que está aí assistindo. Olha, Romanos 8, 28 diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém. Confia no Senhor. As coisas vão se ajustar. Vai dar tudo certo. Amém. Obrigada. O Mulher Real chegou ao fim, mas na próxima semana estamos de volta com novas histórias, novos temas para que você seja abençoada. Então, Deus te abençoe e até quarta, às 11h30 da manhã.